Fala pessoal, bem-vindos ao canal novamente, no canal Perante o Eterno. E hoje falaremos sobre o assunto que é o tema deste vídeo, Jesus, o primogênito. Nós lemos alguns versículos que cita sobre isso nesse estudo de Gênesis capítulo 1, verso 1, na primeira palavra. Se você não assistiu no vídeo, clique no card acima e você é convidado a assisti-lo. A palavra em questão usada no grego é protótokos, é traduzida como primogênito. E por isso, como exemplo, como já lemos lá em Colossenses 1,15, que lemos o seguinte: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Bem, aqui nós lemos que Jesus é o primogênito da criação. E quando vamos, por exemplo, para Apocalipse, capítulo 1, verso 5, lemos o seguinte: da parte de Jesus, ele continua, né? Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Aqui Jesus é citado como primogênito entre os mortos. Em Romanos 8, 29, por exemplo, ele é chamado de primogênito entre os muitos irmãos. Então, por exemplo, Jesus é citado como primogênito da criação, primogênito dentre os mortos e primogênito entre muitos irmãos. Uma coisa é muito importante, quando a gente vai estudar a Bíblia, é extremamente importante para o nosso entendimento. É parar de colocar a nossa interpretação pessoal. A Bíblia, por exemplo, ela foi escrita há milênios atrás, num mundo oriental, numa cultura oriental passada. Daí a gente abre a Bíblia, lê e quer interpretar colocando a nossa cultura ocidental atual, milênios depois. Não vai encaixar mesmo, não é? Daí sim vai aparecer um monte de contradição. Não é mesmo? Interessante. Tem 2 vídeos aqui no canal, por exemplo, que eu até explico, como por exemplo a respeito sobre primogenitura, que fala também. Por exemplo, é um vídeo do Sem, Cã e Jafé. Não, o outro é Naor, Abraão e Arã. Bem, se você assistir esses vídeos, fica bem claro também. Então, entendido isso, vamos lá. Em toda a Bíblia, por exemplo, podemos ver claramente a palavra primogênito em 2 sentidos. O primeiro sentido é o literal. Por exemplo, quando nós lemos lá em Lucas, capítulo 2, verso 7, onde diz assim: e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia para eles lugar na estalagem. Olha só, claramente o texto mostrando aqui o próprio Jesus sendo como primogênito no sentido literal, o primeiro filho de Maria. Também pode ser um estudo para outro vídeo. Literalmente aqui, ele é o primeiro filho. Outro exemplo também nós encontramos em Hebreus 11, 28, onde nós lemos o seguinte: pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Aqui está citando claramente sobre a 10ª praga, lá que aconteceu em Êxodo. Mais um texto mostrando literalmente o entendimento sobre primogenitura. Outro texto também está em 1 Crônicas 6, 28, onde, por exemplo, é citado os filhos de Samuel e diz que Joel era o seu primogênito e o segundo, Abias. Olha só, aqui mostra de forma bem clara da forma que nós entendemos no nosso mundo ocidental, que primogênito é o primeiro filho.
Muito bem, e até aqui está entendido. Entre estes e muitos outros textos que existem, dá para entender claramente de forma literal. Mas também, como eu disse, porém, entretanto, todavia, existe a outra forma que a própria Bíblia apresenta, que é no sentido, se o primeiro é o sentido literal, o outro é o sentido figurado. E também mostra o sentido como sentido de importância. Vamos ver então quais textos podem nos mostrar isso. O primeiro texto que vamos ver está, por exemplo, em Êxodo 4:22, onde lemos o seguinte: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Nós sabemos que, embora Israel, que é Jacó, é irmão gêmeo de Esaú, porém quem rompeu a madre foi Esaú, e por isso ele é primogênito. Nós podemos aqui ver claramente que Deus cita Israel como seu primogênito por importância. Outro texto que podemos ler está em Salmo 89:27, onde podemos ler o seguinte: falo-ei por isso, meu primogênito mais elevado entre os reis da terra. O texto é uma referência direta a Davi. Daí eu te pergunto, Davi era o primogênito? Claro que não. Davi era o sétimo de seus irmãos. O primeiro era Eliabe, citado, além de tudo, ele foi citado como primogênito em 1 Crônicas 2:13. Depois de Eliabe veio Abinabade, depois Simeia, Natanael, Radai, Ozen, e depois veio Davi. Então, claramente, nós vemos que no Salmo se refere a Davi como primogênito por importância. Mais uma vez, quando vamos, por exemplo, para Jeremias 31, verso 9, lemos que o Senhor diz que Efraim é meu primogênito. Mais uma vez, quem era Efraim? Efraim era o irmão mais novo de Manassés, filhos de José. E aí nós vemos novamente a primogenitura citada como importância e não por ordem de nascimento. Muito bem, acredito que ficou mais fácil entender agora os textos que mostram Jesus como primogênito, não é? Jesus é qualificado o primogênito de toda a criação em um contexto que enaltece Cristo como Criador acima de toda a criação. Por isso ele é o mais importante. Se Cristo, imaginemos assim, por exemplo, se Cristo fosse uma criatura do Pai, como poderia o texto que lemos já anteriormente afirmar que tudo foi criado por meio dele, que foi criado? Fica estranho, né? Se Cristo tivesse sido, por exemplo, gerado em algum tempo da eternidade, como nós poderíamos ler, como Isaías, na realidade, poderia chamá-lo de Deus forte e Pai da eternidade? Jesus é soberano, absoluto em toda a criação. Lá em Colossenses 2:9, por exemplo, diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O texto é muito claro. Jesus é o primogênito dentre os mortos, não no sentido de ser o primeiro, porque não foi. Outros morreram e ressuscitaram antes dele. Mas ele é o primogênito no sentido de que sua morte, de que a morte de Cristo foi a mais importante. Porque se Cristo não tivesse morrido, nenhum de nós jamais teríamos chance de viver eternamente, de viver novamente. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a sua morte teria sido em vão. E em vão seria toda a nossa esperança. Há uma esperança de viver ao lado de Cristo. Imagina isso. Por isso que Jesus é o primogênito. Ele é o mais importante do que tudo.
Jamais se esqueça disso. Que a paz seja contigo e até nosso próximo estudo. Até lá!